Bem-vindo ao Meditando. Eu sou a Juliana Tamietti e neste vídeo eu vou te guiar até um estado de relaxamento ou sono profundo, como você preferir, te contando uma história. Hoje vamos conhecer a história de uma das mulheres mais famosas da história, a Cleópatra. Aqui no canal eu falo com a voz suave e uso técnicas de relaxamento e meditação para você relaxar. Se você puder e quiser ajudar o canal, curta o vídeo, deixe um comentário, compartilhe com seus amigos e se inscreva para ver mais vídeos relaxantes e meditações. Vamos nos preparar para começar a história. Sente-se ou deite-se em uma posição confortável. Relaxe o seu corpo. Inspire profundamente pelo nariz e expire pela boca, soltando seus medos, preocupações e problemas. Agora você presta atenção apenas na minha voz e na história. Vamos começar. Cleópatra é uma das mulheres mais conhecidas da história da humanidade e uma das governantes mais famosas do Egito, tendo ficado conhecida somente pelo nome Cleópatra. Falava pelo menos 10 idiomas. Era uma política admirável e soube usar sua sedução para garantir uma posição favorável ao Egito dentro da crescente influência de Roma. Nunca foi a detentora única do poder em sua terra natal. De fato, co-governou sempre com um homem ao seu lado, o seu pai, o seu irmão, com quem casaria mais tarde, e depois com o seu filho. Contudo, em todos estes casos, os seus companheiros eram apenas reis titularmente, mantendo ela a autoridade de fato. Cleópatra foi a primeira rainha grega a falar egípcio, adotar certas crenças faraônicas e queria devolver ao Egito seu antigo esplendor. Cleópatra nasceu em 69 a.C., na cidade macedônica de Alexandria, fundada por Alexandre o Grande, no delta do Nilo, e que nos séculos anteriores ao nascimento de Cristo desempenhou o papel de metrópole cultural, artística e econômica do Mediterrâneo Oriental. Tinha uma grande preocupação com o luxo da corte e com a vaidade. Costumava enfeitar-se com joias de ouro e pedras preciosas, diamantes, esmeraldas, safiras e rubis, que encomendava de artesãos ou ganhava de pessoas próximas e familiares. Quando chegou ao poder, aos 17 ou 18 anos, após a morte do pai, suas intenções de restabelecer a soberania
parecia ser um plano difícil de ser concretizado. Após casar com seu irmão Ptolomeu para chegar ao trono, observou que as tropas do opulento e vitorioso exército romano estavam próximas demais da cidade de Alexandria. Os ministros que controlavam o estado percebiam as ambiciosas pretensões políticas de Cleópatra e obrigaram-na a fugir de Alexandria e pedir auxílio militar das tribos do deserto. Nessa mesma época, o general romano Pompeu, ao qual Cleópatra já havia prestado apoio, pediu abrigo às suas tropas derrotadas na Farsália. O pedido gerou um grande dilema para os dirigentes do governo. Por um lado, entendiam que o apoio a Pompeu poderia significar a invasão das tropas de Júlio César, outro general romano que ambicionava ser ditador. Em contrapartida, a recusa também poderia causar a fúria de Pompeu, que passaria a ver os egípcios como um bando de mancomunados com seu maior inimigo político. Por fim, tentando se safar desta situação ambígua, os egípcios decidiram tramar o assassinato de Pompeu. Após matarem o general romano, as tropas de César se dirigiram até Alexandria para tomar conhecimento do comportamento egípcio em frente às suas tropas. Ptolomeu, o rei, receava as pretensões dominadoras de César e decidiu não ir ao seu encontro. Mas Cleópatra arquitetou um plano em que conseguiria encontrar Júlio César sozinho e vulnerável à sedução da rainha. Para conseguir tal feito, se sujeitou a ficar enrolada em um tapete que seria entregue como presente a Júlio César. A ousadia conquistou César, que em resposta lutou ao seu lado contra os revoltosos contrários ao governo da rainha no Egito. A empreitada quase fracassou, mas, com o apoio de Mitríades de Pérgamo, conseguiram abater as ambiciosas tropas egípcias, que no fundo também disputavam o poder entre si. Mas, mais do que por sedução, eles podem ter se unido para sobreviverem. A aliança entre César e Cleópatra a transformou em senhora do Egito. Contudo, não satisfeita com o objetivo alcançado, resolveu apoiar César em novas conquistas que pudessem transformá-lo em um conquistador de muitas fronteiras. Contudo, ele sabia que qualquer ambição de poder absoluto poderia acender a fúria do Senado romano. Por isso, ele teve de se contentar com uma breve temporada em que desfrutou da companhia de sua audaciosa amante. Depois disso, forçado a sinalizar sua devoção às instituições romanas, partiu com o seu exército para a região de Ponto, onde abafou a revolta de Farnaces. Nesse meio tempo, a rainha Cleópatra ficou grávida e deu à luz a Cesarião. Depois que retornou para Roma, César nunca mais colocou seus pés no Egito. Contudo, em mais uma ação de extrema audácia,
a rainha Cleópatra resolveu ir até Roma e visitar o seu amante e parceiro político. Para os romanos mais conservadores, a presença daquela estrangeira era uma ameaça às tradições. Afinal, quais garantias poderiam dizer que César não a transformaria em rainha de Roma? Por fim, antes que tal ameaça se tornasse real, Júlio César foi assassinado por um grupo de republicanos que temiam as pretensões do ditador. Temendo a reação dos romanos com a sua presença, Cleópatra logo retornou para Alexandria e, após se livrar do irmão, colocou o seu filho no poder. Enquanto os romanos decidiam quem assumiria o poder, ela resolveu ficar afastada das questões políticas e militares. Após as lutas sucessórias, 2 generais assumiram o poder político do império. Otávio, que se preocupava em buscar apoio do Senado e tinha um comportamento frio e ambicioso, e Marco Antônio, que parecia ser uma figura mais receptível aos charmes da rainha. Ao contrário da primeira vez, Cleópatra esperou que o seu mais novo alvo político chamasse pela sua presença. Não demorou muito, Marco Antônio, que estava na Sicília, chamou a senhora do Egito para discutir o poder na Ásia. Organizando uma comitiva suntuosa e adornada com vários elementos que faziam menção à mitologia grega, Cleópatra não teve grandes dificuldades para conquistar o general. Entre 41 e 31, Marco Antônio dizimou os inimigos políticos de Cleópatra, abandonou a esposa, que era irmã de Otávio, e passou boa parte desse tempo realizando conquistas militares que atendiam o interesse de sua amada egípcia. A união entre Marco e Cleópatra deu origem a 3 filhos e somente colocava em dúvida o compromisso que o general romano teria com sua pátria original. Como se não bastasse toda a situação, os filhos do casal foram transformados em reis da Armênia, da Síria e da Ásia Menor. Dessa forma, o cenário político de Roma estava dividido entre 2 senhores, um comprometido com o Ocidente, Otávio, e outro maravilhado com o Oriente, Marco Antônio. Prevendo uma possível reviravolta, Otávio começou a realizar ataques sistemáticos contra o comportamento de Marco Antônio e resolveu colocar Cleópatra como uma séria ameaça para os romanos. Marco Antônio, que não resolveu abrir mão de sua aventura amorosa, decidiu combater as tropas do general Otávio. Sem obter o sucesso almejado, ainda tentou se aliar com as tropas de Cleópatra para resistir à sua derrota. Sitiados e abatidos na cidade de Alexandria, o general decide acabar com a própria vida, usando sua espada. A rainha Cleópatra faz o mesmo, se deixando ser picada por uma cobra venenosa. Sua maior arma de sedução era, na verdade, a simpatia e a inteligência. Ela adquiriu o conhecimento de como se fazer agradável a todos,
Podia ler em 10 ou 12 línguas e conduzir seus encontros diplomáticos na língua de seus interlocutores. Foi educada para o trono desde criança. A lendária Biblioteca de Alexandria e o museu eram literalmente seu quintal, e ela era capaz de recitar de cor partes da Ilíada e da Odisseia de Homero. Aos 13 ou 14 anos, formou-se no estudo de retórica e aprendeu a organizar seus pensamentos com precisão e a expressá-los com elegância. Sabia exatamente quando respirar, fazer pausas, gesticular, subir ou baixar a voz. Cleópatra cresceu em uma sociedade que valorizava a mulher. Não agia dessa forma por rebeldia. Ela teve os modelos de papel feminino mais poderosos do que qualquer outra rainha na história. No Egito, as mulheres tinham direito de fazer seus próprios casamentos e possuíam liberdades sem precedentes no mundo antigo. Herdavam igualmente, possuíam propriedades, não eram submetidas ao controle dos maridos, podiam se divorciar e exigir sustento depois de um divórcio, e a lei ficava ao lado da esposa e dos filhos se um marido agia contra seus interesses. Este é o fim da história. Se você quiser acordar e continuar o seu dia, pode abrir os olhos agora, quando se sentir preparado. Mas, se preferir, apenas se entregue ao sono profundo e revigorante. Bons sonhos.